Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte desta emissora de rádio que retransmite o nosso programa e você internauta que nos segue nas redes sociais e através do nosso canal no YouTube. Muito obrigado por estarmos juntos nesta manhã bonita de quinta-feira. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Hoje mergulharemos no mistério do Sacramento da Ordem. Eu estou lendo um livro que o Padre Paulo Ricardo me enviou sobre Padre Pio. Padre Pio, sacerdote e vítima, da editora Padre Pio. Livro maravilhoso. Para os senhores padres que me acompanham aqui, recomendo. Não é um livro tão grande, mas com todo um perfil de Padre Pio que está profundamente conexo à nossa vida sacerdotal. Vale a pena esse livro e vocês, leigos, poderão comprar esse livro e dar de presente agora para o seu padre. Repito, Padre Pio, sacerdote e vítima, editora Padre Pio. E agradeço ao Padre Paulo Ricardo pelo envio desse livro que está me fazendo muito bem nas minhas meditações. Bem, neste mês de novembro, em que contemplamos o mistério da morte à luz da fé cristã, chegamos ao sacramento da ordem, que revela de maneira singular a relação entre o ministério sacerdotal nosso, de padres, e o mistério pascal. O sacerdote é configurado a Cristo sumo e eterno sacerdote, Cristo vítima e Cristo pastor. E por esta configuração, sua vida inteira, a vida do padre, é também a sua morte. Isso o torna profundamente eucarístico, porque a Eucaristia é o sacramento da viagem. Eu creio, e neste livro o Padre Paulo fala disso, que nunca antes a Igreja viveu uma crise tão grande no clero. Nós, sacerdotes, perdemos a nossa identidade e a gente precisa resgatar essa graça do nosso sacerdócio. Cada missa celebrada é para o sacerdote uma escola de esperança. É muito triste quando nós percebemos que muitos sacerdotes não têm amor à Eucaristia, não têm zelo pela Santa Missa. Olha, o padre é para ser padre e o nosso grande motivo de sentido da nossa vida é o altar de Deus, a Eucaristia. Não estou falando bobagem. Tanto o Catecismo da Igreja Católica quanto o Concílio Vaticano II diz claramente que a Eucaristia é o ponto ápice da vida da Igreja. E não há Eucaristia sem sacerdote. E não pode também haver o sacerdote sem Eucaristia. Então nós, sacerdotes, precisamos de amar o altar, amar o confessionário, amar o rosário, amar a nossa pastoral, o nosso apostolado junto do povo. O padre é para ser padre, para ser outra coisa. E é muito triste o relaxo que entrou nesses últimos tempos, a partir do século XX, no mundo da igreja. Ninguém pode ter os olhos tapados e falar que não está em crise. Está sim. O sacerdócio está em crise e precisa ser resgatado. Graças a Deus que a gente está percebendo um movimento de resgate do sacerdócio através de um clero mais jovem que está chegando, que quer retomar com sabedoria o mistério do sacerdócio.
o mistério de ser padre. Não significa que o padre que está dentro da batina, que está celebrando corretamente as coisas, esteja pronto. Muitas vezes nós também exteriorizamos muito a tradição, as coisas, mas nós não estamos preparados por dentro. O padre precisa preparar-se de dentro para fora. E a Eucaristia é esse remédio, é este dom. A Eucaristia, celebrada milhares de vezes por um padre ao longo da vida, vai esculpindo nele uma maneira de morrer. Nós estamos fazendo essa ligação dos 7 sacramentos nessa semana com o mistério da morte. Um sacerdote que vive do altar aprende a olhar a morte como oferenda. Aos poucos compreende o que São Paulo disse ao escrever a Timóteo: já estou sendo derramado em libação. O sangue do padre não corre no silêncio do desespero, mas no altar da sua existência, unida ao sangue do Cordeiro. Daí eu acho que nós, sacerdotes, não precisamos ser homens de vaidade, gastando com estética, com tantas bobagens que a gente vê. O sacerdote é vítima, se imola a Cristo na sua pobreza, na sua obediência, na sua castidade. E às vezes a gente vê essas coisas do mundo também entrando na vida dos nossos padres. O padre preocupado com suas aparências, preocupado com seu cabelo, com suas vestes, esquecendo esta simplicidade de Cristo que nós devemos guardar. Nosso modelo é Cristo. E São Padre Pio, como eu disse no início, apresentando esse livro aqui, que eu recebi do Padre Paulo Ricardo, é um modelo muito interessante de sacerdote. Um homem sem vaidade, não teve mestrado nem doutorado. Os padres devem entender uma coisa: você vai fazer mestrado, doutorado, se a igreja te chamar. Não é você querer. O nosso querer não nos pertence, mas pertence a Cristo na sua igreja. E todo sacerdote, consciente da grandeza do seu chamado, deveria poder dizer no fim da vida: minha morte é minha última missa. Não no sentido simbólico apenas, mas real. Sua entrega final deve ser como a oblação de Cristo. E um aviso para você, meu querido padre que escuta esse programa: todos nós vamos morrer. Todos nós devemos nos preparar para isso. E você, irmão e irmã leigos, deve ajudar e acompanhar os padres na hora da morte. A morte não escolhe somente o padre idoso, mas o padre jovem também morre. E é bonito quando o sacerdote morre como padre, porque a comunidade toda celebra esse mistério. Assim como diariamente o sacerdote coloca sobre o altar o pão e o vinho, também na hora da sua morte, coloque aí a sua própria vida, sua história, sua obra pastoral, suas dores, suas alegrias, tudo o que realizou em nome do Senhor. A mesa da Eucaristia é para o sacerdote um espelho de sua vida, do seu fim. No altar, Cristo morre e ressuscita sacramentalmente. No coração do padre, a cada celebração, Cristo vai preparando a sua hora final. E quando chega o momento derradeiro, o sacerdote é chamado a reproduzir uma última vez o gesto que marcou toda a sua vida: entregar-se. Que bonito o momento derradeiro de Dom Dilma em Anápolis. Sua última palavra: sou todo seu. Que beleza, que morte mais digna de um sacerdote. Minha vida toda te pertence, sou todo teu. Que Deus nos ajude, que nós, padres, possamos ter essa graça de morrer assim. É belo pensar que o sacerdote, ao longo da vida, já vai desaparecendo para que Cristo apareça.
Isso também é morrer. A maturidade espiritual de um padre se mede pela capacidade de aceitar que seu ministério é serviço e que seu fim é encontro. Para os fiéis, a morte é uma passagem. Para o sacerdote, é também um ato litúrgico, o último e mais sublime momento da sua vida. Por isso, o padre deve ser um homem despojado, um homem desapegado de si, das suas vaidades, do seu corpo, mas apegado a Jesus, ao que a Igreja nos ensina como devemos viver o nosso ministério. No sacramento da ordem, o padre recebe o dom de conformar-se a Cristo, não só na vida, mas também na morte. Por isso, o sacramento da ordem, dentro da temática de novembro, aparece como um sacramento profundamente pascal, profundamente eucarístico e profundamente escatológico. No sacerdote, vida e morte são uma única oferenda, a missa da própria existência, celebrada dia após dia até o último suspiro. Meu querido padre, se você não está dando conta de viver esse mistério, é sinal que alguma coisa dentro de você não está bem e precisa ser repensado o seu ministério com um olhar de fé, com um olhar de humildade, com um olhar de eternidade, assim seja. O Santo Evangelho de hoje, Lucas 21, 20 e 28, fala da destruição de Jerusalém, do tempo da tribulação, do medo dos povos e da angústia do mundo. Mas Jesus conclui com palavras de força. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Este evangelho ecoa profundamente no coração do sacerdote. Ele não vive alheio às dores do mundo, às crises da igreja, às tempestades do tempo. Sobretudo desse tempo nosso presente, que é um tempo difícil, esse tempo de dominação, de comunismo, de miséria que nós estamos vivendo, de destruição da vida. O sacerdote sente, antes de todos, os abalos espirituais que atingem o rebanho, mas Cristo lhe diz: erguei-vos. Claro que o padre que não tem fé, o padre que está em crise, o padre que não tem mais amor à liturgia, ao altar, ao confessionário, ao povo de Deus, não vai pensar assim. Mas a postura sacerdotal correta é aquela de quem permanece de pé diante da cruz, sem desespero, com a serenidade de quem sabe que a morte não vence. Lucas 21 é também um retrato da própria morte do sacerdote. Quando a hora chega, não é para baixar a cabeça, mas para erguê-la. A libertação está próxima. O sacerdote que viveu unido ao altar sabe que está indo ao encontro do Cordeiro imolado, aquele que tantas vezes renunciou à sua vida e anunciou a ressurreição de Cristo, agora a experimenta. Cristo manda levantar a cabeça, porque a morte não é derrota, mas consumação. É a última liturgia celebrada na terra. Amém. Te convido a orar comigo em espírito. Senhor Jesus, pastor eterno e sacerdote soberano, que configurais os vossos ministros ao vosso coração, concedei aos sacerdotes a graça de viver e morrer no vosso altar. Que cada missa celebrada seja para eles escola de esperança, treinamento para a entrega, preparação para o encontro definitivo. No momento da morte, que possam dizer com o apóstolo São Paulo:
estou sendo derramado em libação. E assim, unidos ao Cordeiro, sua última missa seja a sua passagem para a vida eterna. Dai, Senhor, perseverança, pureza de coração e fidelidade aos nossos sacerdotes até o fim. Nossa Senhora, Mãe dos sacerdotes da Boa Morte, interceda por mim e pelos meus irmãos padres na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado dia de adoração para você e os seus.